Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais um vídeo. Meus irmãos, nós estamos a viver num tempo em que cumpre-se uma agenda da nova ordem mundial e, obviamente, a maior parte da humanidade encontra-se distraída. Muitos dos projetos estão a ser implementados, outros já foram implementados, a maior parte deles quase todos, no caso, já foram implementados e a população encontra-se distraída com pão e circo. São o futebol, as telenovelas, os filmes e tudo mais. É exatamente isso que está a acontecer. E desta feita, notícias como esta que nós vamos trazer agora passam despercebido para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas estão nem aí para esse tipo de notícias, sendo que são notícias que têm a ver com as suas próprias vidas. Vamos só ver este absurdo desta notícia aqui. Os países colaboraram para desenvolver um cartão de crédito que monitoriza a sua pegada de carbono. Vejam que nós já temos falado há muito tempo sobre a questão do imposto de respiração. Obviamente, eles vão utilizar aqui um termo bonito, um termo que não vai deixar as pessoas muito revoltadas. Eles vão chamar de imposto de carbono. E, portanto, as pessoas vão ver como sendo um imposto que é taxado apenas para as indústrias por poluírem, que na verdade não é isto. Vamos a isso. Enquanto nos envolvemos em absurdos, é aquilo que eu estava a dizer, quase incompreensíveis, o planeta gradualmente estagna, indiferente aos protestos e à insatisfação do gado inútil. Como funcionarão a sua pegada de carbono e a sua carteira de carbono no mundo idealizado pelo Fórum Econômico Mundial? Agora, permita-nos apresentar Bárbara Bashma, a CEO do Carbon Bank. Numa entrevista em vídeo, ela promove o conceito de carteira pessoal de carbono. Embora possa parecer trivial, as suas declarações são bastante alarmantes e justificam séria preocupação. Agora, vejam o seguinte, vejam que aqui está-se a falar sobre um banco de carbono. Um banco de carbono. O que é que nós podemos falar sobre isto? Qual é a tradução sobre isso? Entendam uma coisa. E eu vou já dar aqui o exemplo de um filme que fala sobre essa realidade, e algo semelhante, na verdade. Vejam o seguinte, o quão preocupante é isto que está a acontecer. Porque vejam uma coisa, no fundo, quando os senhores do mundo dizem sobre redução da população, obviamente falam sobre os pobres. Os pobres são os primeiros a serem reduzidos, que eles querem reduzir, percebem? E os pobres, eles não poluem, eles não possuem indústrias, percebem? Isso tudo serve apenas como uma justificativa para reduzir a população. Não tem a ver com preocupação pela natureza. Até porque, se nós levarmos ao pé da letra, quem mais polui são de facto os senhores do mundo. São eles que possuem as grandes indústrias, percebem? Então, vejamos o que esta mulher diz. Abrir aspas aqui para a sua fala. Vamos garantir que cada família ou cada cidadão dos Países Baixos obtenha uma certa quantidade de direitos sobre o carbono. Irmãos, traduzindo é direitos de respiração. Desta forma, podemos garantir que as emissões não excedam o nosso limite atual, como se eles fossem Deus. Os seus direitos de emissões serão armazenados numa carteira de carbono. Vejam o que ela está a dizer aqui. Os seus direitos serão armazenados numa carteira de carbono. É isto que está a acontecer. Meus amados irmãos, isto é extremamente preocupante. Enquanto o gado mata-se por causa do pão e circo, por causa do futebol, o que está a acontecer é isto. E muitas das vezes, quando essas leis vêm de forma aberta para o público, o que é que acontece? Na primeira instância, é óbvio que eles vão vir com palavras bonitas, tal como foi dito aqui, certo? E o povo aplaude aquilo que está a ser aprovado para a sua própria morte. Agora, vejam o seguinte, a semelhança disso, existe um filme cujo título é O Preço do Amanhã. Vejam a sinopse deste filme. O que este filme diz? Diz... em um futuro próximo, o envelhecimento passou a ser controlado para evitar a superpopulação, tornando o tempo a principal moeda de troca para sobreviver e também obter luxo. Assim, os ricos vivem mais do que os pobres, que precisam negociar a sua existência, normalmente limitada aos 25 anos de
idade. E depois, aqui diz, quando Will recebe uma misteriosa doação, passa a ser perseguido pelos Guardiões do Tempo por um crime que não cometeu, mas ele sequestra a Sylvia, filha de um magnata. De um novo relacionamento entre vítima e algoz surge uma poderosa arma com um sistema e organização que comanda o futuro das pessoas. Vejam que neste filme as pessoas têm em média 25 anos, é o tempo que é dado aos pobres. E a moeda de pagamento é o seu tempo. Como assim a moeda de pagamento é o seu tempo? Hoje em dia você quer comprar um café, como é que você paga? Você paga por dinheiro, quantos kwanzas custa tal café, percebes? Porém, neste filme é relatado uma realidade em que as pessoas pagam pelo seu tempo. Ou seja, tendo em conta que eu já sei que vou viver 25 anos, ao comprar um café pode estar, por exemplo, 8 minutos. Ou seja, eu tenho 8 minutos a menos da minha vida, percebem? É desta forma. E eu vou mostrar aqui uns trechos do trailer, não vou deixar o som por causa dos direitos autorais. Vamos ver aqui um pequeno trecho. Aqui diz, em um futuro próximo, e vejam, vamos prestar atenção aqui. Pronto, vamos lá. Só que as coisas acontecem tão rápido, não é? Em um futuro próximo, o tempo é a nova moeda. Você gasta tempo. Vejam, 4 minutos por copo de café. Ou seja, ele está a reclamar porque o café está caro. O café custa 4 minutos de vida. Você recebe tempo. Cadê o resto? Ele pergunta aí para... Só não deixe, e vejam que existe uma espécie de banco para tal. O seu tempo acabar. E vejam, esta mulher aqui é familiar do ator principal. Ela vem correndo porque o tempo acabou, porque o tempo pode ser também passado de pessoa a pessoa. O tempo acabou e ela vem correndo para que o tempo não acabe. O filho tem um pouco mais de tempo que podia dar para a sua mãe, creio que é mãe. E vejam, os pobres têm de morrer. É como o sistema funciona. Os pobres morrem primeiro. E ele diz, vou fazê-los pagar. No caso, vai fazer os ricos pagar. Meus irmãos, vocês estão a ver isso? Esses filmes que nós chamamos de apenas ficção científica, meus irmãos, de forma direta ou indireta, já tem sido feito isso. Mas nós estamos a ver aí a implementação de um sistema em que diretamente vê-se o cumprimento disto, em que os pobres têm que morrer e os ricos têm que viver. Percebem? É isto que está a acontecer, meus queridos irmãos. As pessoas, por vezes, morrem, eu tenho dito morrem de favor, é isso que eu tenho dito. As pessoas morrem de favor, porque a vida é a custo zero. Deus está a dar a vida, está a dar a vida eterna aos homens, mas os homens preferem acreditar nesse sistema maldoso do mundo, de homens governados por Satanás, que a sua missão principal é matar o seu próximo, pelo fato de simplesmente ser pobre, percebem? Mas Deus está a dar uma oportunidade ao homem que ele simplesmente não quer saber. E quando chega o momento em que o homem está apertado, na pior situação, na maior parte das vezes é tarde demais. Porque não existe retorno quando alguém está no inferno, quando alguém morre sem a salvação, não há mais nada para ser feito. Vejam tudo isso que está a ser preparado, e isso faz-me lembrar uma música que diz isso tudo acontecendo e eu aqui na praça a dar milho aos pombos. E o que está a acontecer é isso de fato. As pessoas com pão em circo estão a dar milho aos pombos enquanto tudo isso está a acontecer. Vejam que mundo nós estamos a viver. O mundo não é este mundo que nos é apresentado pela mídia, por telenovelas, um mundo perfeito, por assim dizer. Não. O mundo real é este que eles não querem que as pessoas tenham conhecimento do mesmo. Portanto, meus irmãos, o melhor que nós podemos fazer é buscar a nossa salvação em Cristo. Ter esta confiança em Cristo, porque somente Ele nos pode salvar. Então, amados irmãos, vou terminar este vídeo por aqui e vou pedir o habitual, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.